Você já pensou que os comportamentos, eles são observados por nós? Nós temos uma percepção de como nós agimos, de como nós nos comportamos, e há comportamentos observáveis na vida de pessoas que têm sucesso. Olá, eu sou o Wellington Oliveira e quero conversar com você hoje a respeito dos comportamentos e como isso pode nos auxiliar para termos melhores resultados, para que nós possamos explorar o autoconhecimento. Mas antes eu quero solicitar que você se inscreva nesse canal, que você deixe o seu like aqui e você acesse o sininho aí, deixe registrado para que você receba as informações de quando houver vídeo novo neste canal. E ao terminar, eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas para que elas também tenham acesso a esse conteúdo exclusivo que eu estou trazendo para você aqui a respeito dos comportamentos. A pergunta de hoje é: como nós podemos observar os comportamentos das pessoas de sucesso? Ou quais são esses comportamentos? Quero desvendar tudo isso com você e chegarmos ao término desse conteúdo, tendo um pouquinho mais de conhecimento, podendo explorar a questão do autoconhecimento, nos conhecendo, conhecendo o outro, para que tenhamos resultados a partir daí. Bom, precisamos levar em conta que o autoconhecimento é algo que vai transformar as nossas vidas, tá? Embora nós não saibamos como carregar, que nós estamos carregando dentro de nós uma bagagem de conhecimento, de habilidades e competências, embora nós não sabemos isso, mas estamos utilizando de forma indireta. Quando nós passamos a conhecer a respeito, nós temos uma melhora de resultados e podemos fazer um bom uso para melhorar os nossos relacionamentos, para ajustar o nosso trabalho nas organizações, para que nós possamos gerenciar melhor a nossa vida e, enfim, fazer uma gestão mais correta dos comportamentos. Todos nós estamos à procura da felicidade, estamos procurando algo, alcançar metas, objetivos, aquilo que venha trazer satisfação para nós. Mas muitas vezes quando nós não alcançamos, vem uma certa frustração, né? Poxa, ficamos deprimidos, ficamos nos sentindo para baixo. E como nós podemos comportar isso? Como nós podemos contornar isso, melhor dizendo? Como nós podemos ter uma reação melhor, sabendo nos comportar em cada situação? Tanto a situação de conquista, quanto a situação de fracassos. Nós precisamos aprender a lidar com isso e extrair melhores resultados a partir desse conhecimento, explorando novas competências, desenvolvendo habilidades para que nós tenhamos resultados. Então, para que uma pessoa possa ter uma transformação consistente, são necessárias 3 etapas importantes para a nossa vida. Primeiro, o autoconhecimento. Segundo, a mudança do comportamento ou a mudança comportamental. E terceiro, resultados a partir de novas ações. Vou repetir para você. Então, nós precisamos, em 3 etapas da nossa vida, para alcançarmos uma vertente constante de melhoras na nossa vida, nós precisamos do autoconhecimento, precisamos da mudança do comportamento e nós precisamos resultados a partir de novas ações. Sabe aquela voz, sabe aquelas pessoas que ficam o tempo todo te cobrando ou te comparando, ou às vezes até ignorando você, ou não dando o devido crédito à pessoa que você é, seja em qualquer ambiente que você está inserido? Pois o resultado ele pode calar essas pessoas. Mas como que eu posso alcançar resultados? Bom, fazendo tudo isso. O autoconhecimento, a mudança de comportamento e resultados a partir de novas ações. Talvez você venha repetindo as mesmas coisas desde quando você se conhece por gente,
mas agora chegou o momento de explorarmos o nosso conhecimento de si e dos outros, para que nós tenhamos novas ações, apliquemos novas competências, novas habilidades, para que nós tenhamos resultados que ainda não foram alcançados. Isso vai fazer com que você tenha um reconhecimento, isso vai fazer com que você se destaque no meio do grupo. Muitas vezes você vai tomar decisões que vão te colocar no sentido contrário da boiada, né? Enquanto todos estão indo no mesmo caminho, você vai tomar um caminho diferente, porque o seu desempenho, o seu resultado virá a partir do ajuste de pequenas coisas que vão acontecer na sua vida a partir de agora. Porém, precisa haver uma constante, né, no autoconhecimento. Outra forma do autodesempenho também é observarmos os padrões de comportamentos que as pessoas que estão alcançando resultado na vida delas e nas áreas pessoais ou profissionais, e fazermos uma coisa chamada modelagem, tá? A modelagem não é uma cópia do que a outra pessoa está fazendo. Eu vou modelar um artista famoso e vou começar a me vestir igual ele, a falar igual ele. Não, nada disso. Quando nós falamos de modelagem, é a observação dos comportamentos, é a observação das competências, é a observação das habilidades e fazer perguntas. Olha, por que essa pessoa está tendo esses resultados que eu não estou? Como ele está se comportando? Quais são as ações que ele está fazendo para que isso aconteça de forma diferente daquilo que eu estou experimentando até agora? Bom, há uma construção que é feita desde a infância, eu já falei isso em outros vídeos, né? O ambiente onde nós estamos inseridos, isso também é muito pontual, né? Ele vai trazer aí uma influência sobre os nossos resultados e a maneira que nós nos expressamos. Então é importante observar todas essas coisas, entender como foi a sua construção quando pequeno, até os 12 anos ali, quando foram formados a sua mentalidade, o seu caráter, e fazer uma reconstrução. Tem coisas que nós precisaremos desfazer através de pequenos exercícios para nós anularmos a crença limitante de alguns fatores e seguirmos adiante fazendo essa gestão do comportamento nesse novo ambiente que nós estamos inseridos, nessa nova jornada, nesse desejo de alcançar algo novo para as nossas vidas. Estamos vivendo um tempo difícil e isso trouxe à tona, né, a forma real como as pessoas se comportam. Então agora é o momento de nós buscarmos o autoconhecimento e através dele nós tirarmos aí grandes benefícios, tá? Nós precisamos entender, olha, todos nós somos a junção dos 4 perfis de comportamento baseado na teoria DISC, tá? Nós somos dominantes, nós somos influentes, nós somos pessoas que têm o perfil de estabilidade e de conformidade. Trazendo numa linguagem mais popularizada, tá? Nós somos pertencentes de um perfil primário, aquele que está em maior destaque e que é observado por nós e pelas outras pessoas, como nós nos comportamos de forma muito explícita. E temos um perfil secundário, que é a junção também dessas habilidades, competências, o nosso caráter, a forma que nós pensamos, a forma que nós nos relacionamos. Então, propõe também um segundo perfil que está ali aparente em algumas características, tá? Então, para facilitar o nosso entendimento sobre o perfil, nós vamos dizer o quê? Que nós temos o perfil executor, comunicador, planejador e o perfil analista, tá? Como eu disse, nós somos a junção desses 4, não existe perfil bom, não existe perfil ruim, existem pontos fortes que cada perfil tem e existem pontos de observação, ou seja, pontos que precisam ser trabalhados para que nós tenhamos melhores resultados e melhor desempenho a partir do conhecimento desse perfil. Nós precisamos desenvolver, tá? Existem habilidades e competências que nós não nascemos com elas, mas nós podemos desenvolver essas habilidades, desenvolver essas competências. Por exemplo, tem pessoas que são muito organizadas
porém outras precisam desenvolver essa habilidade. Tem pessoas que se comunicam com facilidade, mas outras pessoas precisam desenvolver essa habilidade. Tem pessoas que têm facilidade em aprender, mas tem pessoas que precisam desenvolver essa habilidade. Então, peraí, tudo isso é desenvolvível? Tudo isso pode ser desenvolvido sim. E à medida que você se esforça e busca nos outros perfis que você já tem dentro de você aí, você consegue então obter novos resultados. Para cada situação, para cada função, para cada cargo, existem habilidades que precisam ser trazidas, precisam ser externadas para que tenhamos um bom relacionamento e uma diferenciação na nossa conduta, naquilo que nós estamos fazendo no presente momento. Bom, os executores, tá? São pessoas que têm foco no resultado. Eles gostam de desvendar problemas, de desafios. As suas características, eles são pessoas ativas, competitivas, otimistas, dinâmicas. Bom, o que eles não gostam? O que eles gostam, na verdade, de desafios, eles gostam de assumir a liderança, são pessoas que gostam de assumir risco. Ela não tem medo de assumir risco, de mudar, de começar um empreendimento novo, de começar tudo de novo, ela não tem esse problema. Porém, o que os executores eles não gostam? Eles não gostam de processos lentos, da falta de autonomia, da falta de estar no domínio das coisas. Então, nós precisamos observar em nós mesmos essas competências e nas outras pessoas para termos um melhor relacionamento, uma melhor comunicação. Os comunicadores, eles têm foco nas pessoas e como influenciar essas pessoas. Então eles se preocupam tanto com a questão de como as pessoas se aproximam ou gostam deles, mas também eles gostam de influenciar as pessoas pelas suas opiniões, pelas suas decisões, pelo seu gosto. Bom, as suas características são pessoas extrovertidas, adaptáveis, falantes, ativos, são pessoas que se relacionam com facilidade em qualquer ambiente que ela chegue. O que elas gostam? De não ter rotina. Autonomia no trabalho, na equipe. É até engraçado, né? Que as pessoas comunicadoras, ela cria uma rotina de não ter rotina. Então, se todos os dias a situação dela for diferente, ela tiver algo novo, isso vai manter ela estimulada, vai manter ela tendo resultados diferenciados. Então, é isso que ela gosta. Bom, o que eles não gostam, os comunicadores? De rigidez, de monotonia, de falta de reconhecimento. Se ele não for reconhecido pelas pequenas ou grandes ações, ele se sente um pouco depressivo, ele se sente um pouco abatido, e aí precisa ter uma injeção de ânimo, precisa ter uma motivação externa para que ele volte no seu habitat natural, né, no seu ambiente natural aí. E é engraçado que os comunicadores, eles se sentem bem assim mesmo, olha, bem para baixo, quando eles têm que viver uma situação de rotina. Quer deixar ele abatido, prende ele num escritório e colocando coisas ali de organização, vai ser meio frustrante. Mas enfim, nós somos adaptáveis. E aí você pode explorar um outro lado do seu perfil que ainda não foi explorado para ter um resultado positivo. Os planejadores, pessoal, eles têm o foco no equilíbrio e na consistência e nas mudanças. Então, olha só, são pessoas contínuas, elas gostam de uma certa rotina, elas organizam o ambiente, elas gostam das coisas tudo bem acertadinha, no lugar, né? Tudo bem estruturado, diferente dos comunicadores, né? Eles gostam de pertencer àquele ambiente, de ter esse reconhecimento. Eles gostam da rotina, do planejamento, principalmente ajudar os outros. Às vezes até perde o foco do resultado porque estão preocupados em ajudar o outro a desenvolver algo que vai facilitar o trabalho da outra pessoa. O que eles não gostam? Olha, a falta de disciplina e a improvisação. Eles sofrem, eles penam com isso quando tem que improvisar, né? Quando tem que fazer algo que não estava programado,
quando ele vê nas outras pessoas a falta de disciplina daquilo que foi estabelecido. Olha, tem que fazer dessa forma, e aí ele vê a pessoa não fazendo, então isso é um pouco incômodo. E eles não gostam disso, tá? Bom, os analistas ou sistemáticos, né, assim também conhecidos, eles são focados nas regras, nos procedimentos, eles gostam de seguir à risca aquilo que foi estabelecido, eles cobram das outras pessoas, eles andam sempre com um bloquinho de notas, participando da reunião e fazendo nota de tudo que foi tratado ali para depois cobrar aquilo que foi estabelecido, tá? As características deles é que eles são detalhistas, tá? Eles são precisos, são cautelosos, são críticos, tá? E a questão da conformidade é que eles criam padrões para que as coisas estejam andando em conformidade. Então, eles customizam, eles fazem tudo se tornar processual, e aí isso facilita a vida deles e muitas vezes das outras pessoas, tá? A questão de ser detalhistas, às vezes eles acabam sendo perfeccionistas, tá? E aí uma coisa que eles gostam é isso, é a perfeição, é um ambiente calmo, é um ambiente isolado daquela muvuca, né, daquele movimento de pessoas. Eles preferem um ambiente mais tranquilo para que possam explorar aí o seu raciocínio, explorar a sua forma de enxergar o mundo. E o que eles não gostam? Os analistas, o que eles não gostam? De pressão, falta de garantia, falta de segurança. Então, tudo que ele vai fazer, ele precisa ter a segurança. Veja, olha, desde o planejamento de uma viagem, uma simples viagem daquele tipo que nós falamos assim, pessoal, junta a mochila aí, vamos entrar no carro e vamos descer para o litoral. Aquela coisa, tá, todo mundo já pega ali. Não, o sistemático, o analista, ele precisa ter todo um planejamento, ele precisa muito antes focar nisso, ver a rota que vai ser feita, o caminho que vai seguir. Então, eles não gostam dessa falta de garantia, de saber, bom, nós vamos, mas o que vai acontecer lá, nós vamos ter o dinheiro suficiente, né? Aquela coisa toda, tá? Então, nós precisamos entender a respeito dos perfis, e eu estou aqui para ajudar você a se conhecer melhor, tá? Quero trazer para você a cada vídeo condições para que você possa explorar isso. E futuramente, de forma profissional também, você possa entender um pouco mais e aplicar isso para que você tenha resultados na organização, para que você tenha resultados na equipe que você está inserido, para que você tenha resultados no atendimento dos seus clientes, no atendimento dos seus pacientes e também para que você tenha principalmente resultados na sua vida pessoal. E a partir daí, você então vai começar a viver uma experiência nova de uma inteligência relacional mais assertiva, mais efetiva com as pessoas que você convive. Então, o conhecimento do perfil de comportamento vai nos proporcionar a habilidade de nós entendermos melhor as pessoas, de sabendo ser mais precisos na maneira de lidar com as pessoas, na comunicação que nós vamos ter com elas, como o ambiente pode ser favorável, embora em algumas circunstâncias ele se mostre desfavorável para nós vamos contornar isso através das habilidades que nós vamos criar a partir dos resultados do conhecimento desses perfis, ok? Então vamos ao ponto que eu falei para você no início desse vídeo, olha, os pontos de comportamentos observáveis na vida de pessoas de sucesso. Quais são os pontos que nós observamos na vida das pessoas de sucesso? Bom, o primeiro ponto que nós observamos são os pontos fortes, ou seja, aquilo que está em evidência, aquilo que é aparente, aquilo que é observado até mesmo pela própria pessoa que está sendo julgada ali no bom sentido, né? Sendo julgada ou avaliada com relação aos seus comportamentos. Então, primeiro, os pontos fortes, tá? O que a pessoa apresenta aí a respeito dos seus pontos fortes? Muita consciência do que ele faz, ele sabe o que ele faz e faz bem aquilo que ele sabe, tá? Ele tem foco em usar a sua energia naquilo que ele faz através do autoconhecimento. Então, não só fazer uma coisa física, uma ação,
mas aplicando o autoconhecimento com intenção, é esta palavra, de forma intencional, para que ele possa ter o resultado que busca. Então, o autoconhecimento ajuda a nós explorarmos esses pontos fortes, tá? Sabendo disso, nós podemos, então, canalizar esse conhecimento para resolver todos os tipos de problemas, tá? E para alcançar novas oportunidades. Então você pode fazer um equilíbrio com relação àquilo que você conhece de si, aquilo que você conhece do que você está explorando, aquilo que você sabe fazer bem, e você vai tirar proveito disso utilizando na hora certa, no momento certo, e sendo um solucionador de problemas. Porque todas as pessoas, inclusive você que está assistindo esse vídeo, você tem pequenos problemas, você tem coisas que precisam ser resolvidas no dia a dia, seja na comunicação, seja nas tarefas diárias, seja no seu relacionamento familiar, seja no ambiente de trabalho, enfim, nós estamos o tempo todo buscando solucionar as coisas. E aquele que tem uma visão mais ampla com relação à resolução de problemas está um passo à frente de todo mundo. E em segundo, é o controle dos estados emocionais, ou seja, a nossa capacidade de adaptação nas adversidades. Bom, embora nós sabemos enfrentar os problemas, saber usar o controle dessas emoções e do comportamento, nós precisamos entender quais são as nossas reações diante das adversidades. Por exemplo, fazer um bom gerenciamento ou ter uma boa gestão das emoções é muito importante para que nós possamos ter resultados mais assertivos ainda. Tem pessoas que têm um grau de dificuldade muito grande, ela tem algumas competências, ela tem habilidades, mas quando se trata das emoções, há um travamento. Então, precisamos prestar atenção na inteligência das emoções, a maneira que nós nos comportamos a partir da ação que nós recebemos. Existe uma atividade chamada 90-10 que representa para nós a forma que nós reagimos com a ação externa que nós recebemos. Uma palavra, uma atitude, uma ação de alguém contra nós, tá? Então, quando nós recebemos essa informação, isso representa apenas 10% daquela situação. Então, eu recebi uma má notícia, eu experimentei uma situação ruim no trânsito, eu tive um problema numa discussão, então isso representa apenas 10% daquela situação. E os outros 90% é a decisão daquilo que eu vou fazer, é a tomada, a nova ação que eu vou fazer a partir daquilo que eu sei. Então, conhecendo os meus comportamentos, tendo autoconhecimento, conhecendo a maneira que eu gerencio as minhas emoções, eu vou trazer então uma resposta a partir daquilo. E esses 90% vai decidir, vai ser o fator importante para como será o meu resultado e a minha vida a partir daquela decisão, da ação que eu vou tomar a partir dali. Por exemplo, o não é o problema. Então muitas pessoas sofrem, elas vivem uma prisão, elas estão aprisionadas por causa do não, o medo de receber um não, o medo de conviver com o não, o medo de ser reprovado, o medo de ser cancelado, né? Hoje usa-se muito isso nas redes sociais, o medo de não ser aceito, o medo de não ter a resposta que ela gostaria de ter naquele momento, uma resposta pronta, né? Então, quando nós contornamos as objeções emocionais, isso é uma ação que nós podemos observar na vida das pessoas de sucesso. Elas conseguem contornar de uma forma mais positiva, mais leve, usando a sabedoria e as habilidades que ela desenvolveu através da gestão das emoções. Terceiro é o alto nível de energia. Então nós devemos ter alguns cuidados para proporcionar isso para nós. Então os cuidados da saúde, atividades que possam proporcionar o nosso bem-estar. Então tem pessoas que estão muito ativas, trabalhando o tempo todo, olha, nada contra disso, mas às vezes nós entramos
numa situação de trabalhar, de fazer, de realizar e não cuidamos de nós mesmos, e aí o resultado, a conta chega para todo mundo, tá? Então nós precisamos criar rotinas, e nós vemos que as pessoas que têm um alto desempenho, que têm resultados que nós precisamos modelar, nós observamos e falamos assim, puxa, mas como essa pessoa encontra tempo ainda para fazer tudo isso, além de trabalhar, além de fazer o que ela gosta, além de ter bons resultados, além de ter bons relacionamentos, um network fantástico, ela se comunica, se relaciona, faz, acontece, e ainda sobra tempo para essa pessoa acordar cedo, para fazer atividades físicas, para toda hora postar que está num lugar legal, comendo, se divertindo, porque essas pessoas entenderam que o alto nível de energia delas precisa ser direcionado. Então eu tenho um ponto muito forte de fazer as coisas. Então beleza, gerencia essas energias, faça de uma forma mais eficaz e controle, gerencie o tempo para que tenha espaço para tudo, para ter momentos com a família, para poder aproveitar os lugares onde você está, para que você possa ter uma saúde melhor. E aí, lá no futuro, quando chegar a conta, isso vai já estar ajustado. Você vai desfrutar da sua vida porque você empenhou, você direcionou a sua energia, né, o alto nível de energia naquele momento para a coisa certa, tá? Então procure dormir bem, isso é um fator que muda muito a nossa questão mental. Então uma boa noite de sono vai trazer um reparo, vai trazer um ânimo novo, vai mudar a nossa energia. Observe, quando você dorme pouco, quando você dorme mal, isso reflete na sua reação emocional, você reflete isso na improdutividade, na dificuldade de realizar as coisas. Uma alimentação saudável, ter um momento de descanso, tudo isso é importante. Olha, buscar conhecimento, fazer uma boa leitura, estar com a família, isso gera também o bem-estar, né? Então você precisa desenvolver isso para que seja também uma vertente observável pelas pessoas nos resultados da sua vida. Outro ponto, o quarto ponto para nós aqui, os relacionamentos, são os relacionamentos saudáveis, tá? A qualidade da comunicação que nós temos, o poder da influência, saber nos comunicar com cada perfil. Olha só, mais uma vez, falando sobre conhecer o outro, mas primeiro conhecer a si mesmo, a maneira que eu gosto de informar, a maneira que eu gosto de receber a comunicação, a maneira que eu vou me portar a partir de agora, de forma intencional. Bom, eu preciso me aproximar dessa pessoa, eu preciso ter um bom relacionamento com esse par, eu preciso ter um bom relacionamento com essa pessoa. Então eu entendo como é o comportamento dela, e aí ela vai conseguir trazer nessa conversa, nessa comunicação, uma resposta mais agradável àquilo que eu preciso comunicar e receber dessa comunicação. Então eu preciso criar um nível de empatia, um nível alto de empatia com as pessoas, sabe? Mas o meu perfil, Wellington, é um perfil que eu me sinto um pouco apreensivo quando eu tenho que relacionar-me com as pessoas. Olha, com pequenas ações, pequenos exercícios, você consegue desenvolver isso e criar competências para essa habilidade de comunicação. E aí daqui a pouco, mesmo você sendo uma pessoa do perfil analista ou sistemático, você vai conseguir ter um bom relacionamento, uma boa comunicação com as pessoas, tá? Uma comunicação mais construtiva e não agressiva. Observe isso, né? Estamos falando sobre os pontos observáveis nas pessoas que têm resultados. Olha só, elas têm uma comunicação, apesar de serem enérgicas, às vezes impor ali uma questão de autoridade, respeito, mas ela tem uma boa comunicação. Então nós precisamos desenvolver essas habilidades. A comunicação é também uma habilidade, uma competência que você pode desenvolver, que você pode criar a partir de agora, se você estiver disposto para isso. E por último,
Precisamos buscar o crescimento contínuo. Precisamos aprender, precisamos gerenciar aquilo que nós aprendemos constantemente, tá? O que prevalece nas pessoas é o conhecimento. Você pode perder tudo, você pode, num determinado momento, quebrar, você pode chegar a zero de novo, mas se você tiver conhecimento, você consegue reconstruir, tá? Você vai gerar habilidades, você vai se impor de novo, você vai entrar no mercado novamente, então não permita que ninguém tire de você isso e não deixe de continuamente trazer conhecimento, aprendizado. Olha, ninguém é conhecedor de tudo, tá? Quando nós pensamos que já sabemos tudo, sempre surge algo que nós precisamos aprender. Ninguém sabe tanto que não possa sentar para aprender. E se alguém quer estar de pé ensinando, precisa primeiro sentar, para ter a humildade de sentar para aprender. Olha, saber que nós podemos ir em busca de novo conhecimento, que quando temos um foco em alcançar algo novo, nós podemos ter essa competência, criar habilidades, gerar novos comportamentos para aquele momento. É algo transitório, é um momento. Olha, eu preciso mudar a minha forma, a forma das minhas rotinas nesse momento para que eu possa adquirir conhecimento específico naquela área. Depois eu volto a agir de acordo com o meu comportamento, naturalmente eu faço, tá? Então nós precisamos, acima de tudo, andar com pessoas que acreditam naquilo que nós acreditamos, pessoas que são melhores do que nós. Não focados aí na soberba ou pessoas que se acham nesse sentido, mas ter pessoas do nosso lado que possam sempre nos ensinar algo, que tenha sempre algo para transmitir para as nossas vidas. Ter pessoas que são referência em alguma área que você procura. Então, às vezes, aqui é até interessante isso, porque tem pessoas que têm uma única pessoa como referência. Eu tenho o fulano de tal que é a referência para mim, porque o cara é bem sucedido, tal, mas eu preciso observar. Nós estamos falando de características observáveis nas pessoas. Então, de repente, aquele amigo que eu admiro, que eu quero modelar ele para as competências financeiras, por exemplo, não é um bom exemplo de paternidade. Então eu preciso adequar isso. Olha, eu preciso ter uma referência. Olha, aquela pessoa, ela tem para mim uma boa referência de paternidade. Olha, esse outro amigo aqui, essa pessoa, essa mulher, esse homem é uma boa referência de pessoa que cuida da saúde. Então eu preciso agregar ao meu conhecimento contínuo referência de várias pessoas. Eu preciso explorar isso, tá? Não ficar preso a uma única pessoa, porque às vezes ela é boa numa coisa e não é boa na outra. Existem sim pessoas que são boas em todas as coisas, elas são pessoas completas, plenas, e eu acredito que você pode se tornar essa pessoa, de ser aquele elemento que vai ser observado pelos outros, né? E as pessoas vão te ter como referência em diversas áreas, em diversas características, para que elas tenham também resultados a partir dessa observação de você. Então, nós precisamos entender isso, os pontos, né, que levam nós a observarmos as pessoas de resultados, de alta performance, de sucesso. Então são esses: observar os pontos fortes, o controle dos estados emocionais, o alto nível de energia onde nós estamos aplicando, relacionamentos saudáveis e o crescimento contínuo, que é importantíssimo. Então, para o nosso autodesenvolvimento, nós precisamos criar uma nova mentalidade, precisamos construir uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova forma de ver as coisas e colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo a cada dia. Nesse processo é necessário então nós buscarmos novos métodos, é necessário nós nos aproximarmos e acompanharmos pessoas que estão propondo para nós uma forma diferente de entender a respeito desse conceito que é o autoconhecimento. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido algo importante aqui para que você possa começar a modelar a sua vida, e eu estarei do seu lado para te ajudar nessa caminhada.
nós precisamos pensar da seguinte forma, que nem tudo o que nós vemos como positivo na nossa vida, um ponto positivo é bom. Tá? Às vezes tem alguns pontos que ainda precisam ser ajustados, que também é bom para nós, para que nós possamos colocar mais energia, para que nós possamos nos empenhar a desenvolver novas habilidades e competências a partir daquilo. Precisamos analisar o contexto, as características, aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está prejudicando a nossa vida, e através de pequenas ações nós podemos fazer essas mudanças, tornando essa questão do autoconhecimento algo benéfico para as nossas vidas, tá? Bom, e levando em consideração, quanto ao objetivo, aquilo que é importante para nós, para alcançarmos, tá? A justificativa daquilo que nós colocamos como objetivo para alcançar, a mudança pontual é muito importante. Eu preciso mudar pequenas coisas de forma pontual dentro do meu comportamento, até porque esses objetivos, para serem realizados, eles devem ter para nós um forte significado. E se ele tem um forte significado, eu vou estar sim disposto a fazer pequenas mudanças que vão causar um grande impacto em todo o resultado da minha vida. Então, eu preciso entender sobre o comportamento. E existem diversas ferramentas, existem diversos instrumentos que nós podemos utilizar para isso. E eu quero estar aqui, como eu disse, junto com você, podendo te apoiar, podendo te conduzir, trazendo um norte para você que quer fazer uso dessas habilidades de ler, de entender as pessoas, de compreender e observar como elas se comportam, para que você possa extrair novos resultados. Se você gostou, me acompanhou até aqui, eu peço que você, mais uma vez, se você não fez isso lá no início, olha, deixa o seu like, se inscreva nesse canal, selecione aí o sininho para que você possa receber a notificação de quando tiver novos vídeos, e compartilhe com o máximo de pessoas. Com isso você estará ajudando muitas pessoas a mudarem os seus resultados. Pessoal, até a próxima. Aqui o Wellington Oliveira, coach e analista comportamental.